pessoal, voltamos aqui, continuando a discutir a lei que criou a Sociedade Unipessoal de Advogados, e agora a gente vai entrar propriamente na lei e analisar os outros artigos dessa lei que vão te dar um norte sobre o que de diferente a gente tem nessa inovação. Então, continuando aí a análise desses dispositivos, do 15, do 16 e do 17, depois da gente ter lido o artigo 15 caput, é importante agora entender quem é que pode ou como se pode ser registrada uma sociedade de advogados. Então, a redação original do parágrafo 1º dizia que a sociedade de advogados adquiriria a personalidade jurídica com registro aprovado dos seus atos constitutivos no Conselho Seccional da OAB, em cuja base territorial tivesse sede. Essa era a redação original. Então, apesar de sociedade civil, a sociedade de advogados apenas adquiria personalidade jurídica exatamente dos seus atos no Conselho Seccional da OAB. Era exatamente o que a OAB previa. Não havia a menor necessidade de se fazer o registro num cartório de registro civil de pessoas jurídicas. Era o que disciplinava a OAB. O que fez a nova lei aí 13.247? Ela incluiu, obviamente, no seu caput a possibilidade de se você formar uma sociedade unipessoal, então ela também incluiu a necessidade que essa sociedade unipessoal de advocacia também, para adquirir personalidade jurídica, tem que aprovar os seus atos constitutivos no mesmo conselho seccional em cuja base territorial ela tiver sede. Ou seja, Paulo, apesar da sociedade civil ser uma sociedade civil, a sociedade de advogados e agora a sociedade unipessoal, elas continuam adquirindo personalidade jurídica apenas com registro dos seus atos aprovados no Conselho Seccional da OAB. E também não há necessidade, manteve-se a desnecessidade de não se promover aí, ou seja, não ser necessário fazer o registro civil num cartório de pessoas jurídicas, né? Só fazendo um aporte rápido, essa nomenclatura de sociedade unipessoal, você aí de casa pode estar se perguntando, né? Como é que você vai ter uma sociedade de uma pessoa só? Geralmente a ideia que se tinha era de sociedade composta por duas pessoas ou mais. Essa justamente é a novidade, porque no mundo do direito a gente tem muito isso de ficção. É uma sociedade, mas é de uma pessoa só. Então não se assustem com isso, essa foi justamente a pretensão dessa lei. Exato. Bom, então caso uma determinada sociedade não seja uma sociedade de advogados e nem possua advogados em seu contrato social, não pode de forma alguma desempenhar as atividades privativas da carreira de advogado. Então não é possível que uma determinada sociedade coloque em seu objeto social também a prestação de atividades privativas da carreira, se não for uma sociedade de advogados ou também se não tiver, e também se não tiver nenhum advogado integrando aí a sua sociedade. E a recíproca também é verdadeira, né? Claro. Porque o próprio estatuto já vedava que, por exemplo, se tivesse uma sociedade de advogados e contadores e outras atividades de apoio que não poderiam A gente vai acontecer. falar nisso daqui a pouquinho, tem um parágrafo específico falando sobre isso. Exemplo aí de uma sociedade que fez exatamente o que não poderia ser feito, é essa decisão que eu trago aí no material para você, que em 2011, na segunda vara civil em São Paulo, o juiz Paulo César Neves Júnior ele determinou que uma sociedade comercial Aposentadoria S.A. suspendesse imediatamente toda e qualquer atividade jurídica, como orientação, consultoria, assessoria nessa área previdenciária. Essa sociedade comercial Aposentadoria S.A. não era uma sociedade de advogados e estava desempenhando, nas suas funções, atividades privativas da advocacia, porque consultoria, assessoria, direção jurídica são atividades privativas de advogado. E essa sociedade comercial, registrada aí como uma pessoa jurídica, como de natureza empresarial, buscando uma atividade lucrativa, ela estava exatamente usurpando aí uma competência que seria, na verdade, de uma sociedade de advogados. Sem advogados em seu quadro de sócio, nem mesmo tinha inscrição na OAB, a empresa ela vinha oferecendo serviços tipicamente jurídicos. Vale destacar aí para você que para você registrar, então, a sua sociedade de advogados ou a sociedade unipessoal de advocacia agora, é importantíssimo que se observe aí o provimento 112, editado em 2006 pelo Conselho Federal, que lá no artigo 2º deste provimento, há uma série de requisitos que estão elencando ali, apresentando o que deve ser registrado, o que deve ser juntado para a OAB para que a sua sociedade de advogados ela adquira
personalidade jurídica. Então, é preciso ler o provimento 112 de 2006 para entender quais são os requisitos necessários para justamente se adquirir personalidade jurídica. Uma vez apresentados esses requisitos, é publicado esse ato constitutivo, então ele é levado a registro para que se adquira, então, a tão sonhada personalidade jurídica nos termos do parágrafo 1º do artigo 15 do Estatuto da Advocacia. E o procedimento se manteve como era antes. Procedimento inalterado. É que ao invés de mais de uma pessoa se dirigirem até o registro daquela sociedade, vai ser uma pessoa só que vai lá fazer seu ato constitutivo e vai registrar. Isso. O importante é destacar que se registra a sociedade, seja a sociedade de advogados ou uma sociedade unipessoal de advogado, é muito importante você saber que o órgão a registrar, exatamente o órgão competente a registrar esses atos, é o Conselho Seccional da OAB e nenhum outro. Então, não há menor possibilidade de registrar uma sociedade de advogados em cartório de registro civil de pessoas jurídicas, sob pena até de nulidade desses atos. Então, a gente pode concluir que não se aplicam às sociedades de advogados as regras do Código Civil acerca da sociedade simples, né, Paulo? Uma vez que esse estatuto, por ser lei especial, ele prevalece sobre a lei geral. E é importante fazer essa distinção porque a pessoa jurídica surge justamente com o registro. Isso. Aqui é a mesma coisa, a diferença é onde se faz esse registro. Exatamente. Num caso da pessoa jurídica que não seja de advogados, vai ser no registro civil de pessoas jurídicas ou no cartório, e aqui no nosso caso, no Conselho Seccional. Exatamente. Bom, em 2002, o órgão especial do Conselho Federal decidiu que, ante o alcance específico do registro da sociedade de advogados, não pode também, Paulo, ser averbada a qualidade de microempresa, para os fins da Lei 9841 de 99, pois configuraria aí o indevido reconhecimento da natureza empresarial. Aliás, muita atenção nessa parte, porque lá no comentário tributário, isso vai ser um dos diferenciais para a gente entender em que medida essa sociedade unipessoal vai ter um tratamento mais benéfico do que tinha anteriormente. Exatamente. Não é microempresa, grava isso. Isso. Bom, continuando aí o nosso estudo, no parágrafo 2º, a redação original dizia que aplicava-se à sociedade de advogados o Código de Ética e Disciplina, no que fosse possível. Então, para você entender como é que pode uma sociedade de advogados ser subordinada ao Código de Ética, é só você entender que a sociedade de advogados ela é punida na pessoa de todos os sócios. Então, esse foi o sentido da norma elaborada na redação original da Lei 8.906 e que também foi mantida agora com a publicação 13247. A diferença, obviamente, você já deve estar imaginando que é exatamente a inclusão da responsabilidade, do alcance do Código de Ética, não é apenas a sociedade de advogados, mas também a nova sociedade unipessoal de advocacia. Então, para o Rui de Azevedo Sodré, como a pessoa jurídica ela não pode cometer a infração ético-disciplinar, essa é tida como praticada pelo advogado responsável pela sociedade, o sócio, que, quando menos, responde pelo fato de não ter zelado para que a sociedade não se transviasse dos deveres morais. Há diversos aspectos a serem observados pelas sociedades, por exemplo, publicidade, a questão da tergiversação, que a gente vai comentar sobre isso, ou seja, vários aspectos em que as sociedades atuam. O caso mais clássico, os exemplos mais fáceis são na questão de publicidade. Tudo tem que ser observado para não haver aí uma infração, uma violação ao Código de Ética. Então, essa natureza se manteve, essa observância se manteve. O parágrafo 3º da Lei 8.906 não foi alcançado pela inovação da Lei 13.247. Mantivemos a mesma redação no Estatuto de Advocacia, qual seja, que as procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados. Não haveria necessidade de se incluir também, obviamente, a questão da sociedade unipessoal, porque, afinal de contas, a procuração ela tem que ser outorgada individualmente às sociedades e indicar a sociedade de que façam parte. No caso de uma nova sociedade unipessoal, vai indicar que é o advogado que pertence à sociedade unipessoal, seja X qualquer, né, com o mesmo nome. Que a gente vai ver lá na frente, vai ter o nome do advogado. Isso. E a indicação de que se trata de uma sociedade unipessoal. Então, o artigo 15, parágrafo 3º, determina que o advogado pode receber procuração e indicar a sociedade a qual pertence. Se ele não indicar a sociedade, presume-se que ele tenha sido contratado individualmente e não como membro daquela sociedade. O que vai ter uma repercussão também muito grande para a questão da responsabilidade. Exatamente. Uma coisa é ele assinar como advogado, outra coisa é ele assinar como sócio
individual daquela sociedade de advogados. Isso. Que a gente vai ver lá na frente também. Eu trago até, Paulo, uma jurisprudência aqui que diz o seguinte: consequentemente, se a procuração não contém nenhuma referência à sociedade de advogados, torna-se impossível aferir se houve efetivamente sua participação nos serviços prestados, o que impede que o levantamento de uma verba honorária seja em seu nome, com efeitos tributários diversos quando é recebida pelo advogado. Exatamente. Se não houver indicação de participação da sociedade, então também não vai poder colher determinados benefícios caso tivesse feito essa indicação. É a decisão aí do STJ, né? Titularidade do crédito advocatício tributário sobre pertencer a pessoa jurídica ou a seu sócio não pode ser presumida por troca de correspondências. Decorre de forma de dispositivo legal e tudo. Então, a ideia do STJ foi exatamente fazer essa diferenciação. No caso aqui, esse RESP, né? 103.458 de Santa Catarina, de 2008, dizia isso: o regime fiscal do imposto de renda na fonte decorre do que consta na procuração. Se indica a sociedade, pertence os honorários a ela. Se não indicá-la, ao advogado individualmente. Então, já tem um precedente aí interessante que se mantém ainda com essa publicação dessa lei. Não houve nenhuma alteração nesse sentido. O que vai se modificar muito, por exemplo, na questão do próprio imposto de renda. Exatamente. Ou vai ser um imposto de renda de pessoa jurídica, ou vai ser um imposto de renda de pessoa física. Isso. Então, é preciso ter muita atenção. E que você vai colocar isso nessa questão tributária lá no final, né? Então, continuando a nossa análise aí, importante destacar que o novo Código de Ética e Disciplina, que entrou em vigor em 2015, ele teve o seu dispositivo, que era o artigo 15, o antigo artigo 15, que ele foi simplesmente revogado. Exatamente o artigo 15 do antigo Código de Ética não veio para o novo Código de Ética. Não também havia a menor necessidade, porque a Lei 8.906 reproduzia o mesmo entendimento, de que o mandato deve ser outorgado individualmente aos advogados. Bom, Paulo, no próximo encontro aí a gente continua falando mais sobre esses dispositivos. Vamos lá? Até já. Até já.